Vamos para a nossa carta aos Hebreus. E nós vamos ler os versículos 1 e 2 de Hebreus 1. Tendo Deus outrora falado em várias ocasiões, de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao qual constitui o herdeiro de tudo, por intermédio do qual também fez as eras. Vamos orar? Nosso bom Deus, nós te louvamos e nós agradecemos o teu santo nome, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque podemos nessa manhã ouvir mais sobre nossas responsabilidades, também ouvir agora sobre o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a colocá-lo no devido lugar, no trono em nossas vidas, em tudo aquilo que fazemos. Nos ajude a nunca tirarmos os olhos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a apresentação, a explicação da tua palavra nessa manhã. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos na última vez que Deus falou, e não seria estranho que aquele que criou a língua e criou o cérebro e criou esse anseio do homem por comunicar, falasse. Seria, na verdade, algo esperado se fomos criados por um Deus, que esse Deus falasse. Você esperaria isso. Também, se Deus não tivesse falado, nós poderíamos nos desviar para outros lugares, outros deuses. Mas Ele falou e Ele declarou a sua vontade através das Escrituras, de modo que podemos servi-lo do modo agradável a Ele, do modo que Ele instituiu nas próprias Escrituras. Nós não precisamos sair por aí abraçando árvores ou fazendo culto ao sol. Nós aprendemos que Deus criou as árvores e que o brilho dele é muito mais forte que o brilho do sol. Agora, em Hebreus 1, ele coloca essa questão de Deus ter falado outrora, e no versículo 2 ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o que nós temos aqui é mais ou menos um contraste entre Deus falando. Nota, tendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou. Então, o escritor de Hebreus está falando sobre isso, e a ideia que Hebreus vai trazer para a gente é mais ou menos a ideia do dia. Você chegando à noite, olhando para as estrelas, olhando para a lua, aquela noite bem sem nuvens, você pode ver o céu, pode contemplar aquilo, e você acha aquilo tão bonito. E de repente, nasce o sol. O que o sol faz? Ele acaba com tudo. De repente você não vê mais as estrelas, você não vê mais a lua, mas você não está triste por isso, você está feliz. Quando o dia chega, você está feliz. Você vê as coisas com muito mais clareza, você pode trabalhar, você pode sair por aí, correr, brincar. Então, o sol, ele não é um contraste com a lua, com as estrelas, como se fossem inimigos, mas são complementares. Um vem depois do outro, mas o brilho do sol não se compara com o brilho da lua e das estrelas para nós. Da mesma forma, o Antigo Testamento, ou Deus ter falado no passado, é Deus falando, é algo importante. São as estrelas, é a lua. Mas aquilo estava dizendo, está chegando algo muito maior aí. Então, quando vem o Filho, ele é o sol que brilha. Se você for comparar ele com o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é como aquela noite que está dizendo, está vindo o sol aí. E quando o Filho chega, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, então vem o sol. Não são inimigos, são complementares. Quando alguém chega para você e fala, mas
isso aí foi na época da lei. Aí você fala para ele, na época da lei de Deus. O Deus não mudou. Não é um Deus brigando consigo mesmo, mas a própria lei e o Antigo Testamento são essa noite que anunciam que vai vir o dia. E quando Cristo vem, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quando Cristo vem, vem o sol. E aí, Deus nos fala pelo Filho. Isso é importante. Entende que certa vez os discípulos chegam para Cristo e eles falam, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo olha para eles e fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Deus em carne habitou entre nós. Às vezes nós nos acostumamos com esse conceito, achamos muito normal, mas nós nunca deveríamos nos acostumar com a ideia de que Deus habitou entre nós. Nunca deveríamos. Deveríamos acordar todos os dias lembrando disso. Deus habitou entre nós. Nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. E esse vai ser o contraste que Hebreus vai nos dar no livro todo. Logo no começo, ele já nos dá essa nota que vai demonstrar o resto do livro. Ele sempre vai apontar um elemento que valorizamos muito, para então comparar com Cristo. Ele apresenta Deus falando aos pais pelos profetas, e os hebreus, os judeus, valorizavam muito isso. O grande profeta Moisés, Abraão, os profetas todos, Deus nos falou por eles, e aí o judeu então bateria palma, é verdade. E ele então traz esse contraste, agora ele nos fala pelo Filho. É esse o contraste que ele vai trabalhar em Hebreus. Daqui a pouco ele vai falar dos anjos. Você valoriza os anjos? O Filho, os anjos servem o Filho. Você valoriza o tabernáculo? Não, o sacrifício do Filho é superior. Então ele vai mostrando Cristo sendo superior em todas as questões. Mas ele traz essa primeira nota aqui que nós precisamos entender. Nós vamos hoje trabalhar o versículo 2. E nessa primeira nota ele diz que Deus nos falou pelo Filho. Ora, o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem, ele nasceu. Os evangelistas fazem questão de colocar uma genealogia chegando até ele, mostrando que ele veio realmente da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. Mostra essa linhagem, mostra o nascimento dele, toda a cerimônia, a celebração de Natal, nós celebramos Cristo, bebezinho, vindo até nós. Mas entenda que no ministério de Cristo, Cristo era homem, mas Cristo era Deus também. Então, quando Cristo olhava com misericórdia para uma pessoa ali rastejando ou pedindo alguma coisa, implorando alguma cura, entenda que quando a pessoa olhava para o fundo dos olhos de Cristo, era como se estivesse olhando para os olhos do próprio Deus. Cristo não olharia em nenhum milímetro diferente do que o próprio Deus olharia. Quando Cristo tocava em alguém, era o próprio Deus tocando. Deus não tocaria diferente daquilo. Cristo era totalmente Deus. Quando Cristo se indignava, é o próprio Deus se indignando. E quando ele falava, é o próprio Deus falando. Não é que isso seja superior, no sentido essencial, ao que os próprios profetas disseram. Quando o profeta falava da parte de Deus, e quando Cristo falava da parte de Deus, ambos falavam da parte de Deus. Os dois são palavra de Deus. O que é mais importante, palavra de Deus ou palavra de Deus? Os dois são iguais. Então, talvez não é tão interessante, eu não gosto muito daquela Bíblia com letra vermelha.
Sabe, quando Cristo fala, está em vermelho. Ano passado eram muito comuns essas Bíblias, mas entenda que todo o resto também é palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia toda deveria estar em vermelho, se for para analisar isso. Mas a gente tem que entender que Deus veio em carne, Deus falou conosco, tudo o que Deus fez ali nos Evangelhos, mostrando o modo como Ele trata as coisas, o que Ele dá valor. Pega o Sermão do Monte, que nós já estudamos, Ele então explicando a lei, explicando as questões da lei, como Cristo trata os pecadores, como Ele responde às pessoas. E você vê ali a essência do próprio Deus, quando Cristo responde com perguntas. Não é? Você vê isso lá no Éden, quando Adão peca, Deus chega para ele com perguntas. Quem te fez saber que você estava nu? Deus chega para ele no jardim e pergunta: Adão, onde estás? Uma pergunta. Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Talvez uma das perguntas principais da própria existência. Talvez Deus chega para nós também hoje e pergunta: João Paulo, onde você está? Essa é uma pergunta que toca a gente profundamente. Mas quando nós vemos o Filho, nós vemos o próprio Deus. Deus nos fala pelo Filho. Deus envia o seu Filho amado e Ele fala conosco. Tão importante quanto o sacrifício de Cristo, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, tão importante quanto isso são as palavras que Ele nos deixou. E isso, na verdade, traz um sol para nós. E esse é o sol. Não é... O Antigo Testamento traz sombras, está vindo aí, ele vai vir um profeta. Belém, você foi tão judiada, mas de ti vai sair aquele que vai reger as nações. Você tem o Antigo Testamento mostrando isso. Então, de repente, chega o sol. Chegou, acabou. Eu não preciso mais do que isso. E aí, quando fala nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, também precisamos entender que Cristo ele veio no nosso espaço-tempo, especificamente há 2000 anos atrás, mais ou menos. E de alguma forma, os ateus, quando falam em que ano estamos, devem ficar muito bravos, né? Você pergunta para um ateu em que ano nós estamos. Aí o ateu fala 2017. 2017 o quê? Depois de Cristo. Ele deve ficar muito triste com isso, mas ele tem que falar. É legal você perguntar para ele só para você ouvir, né? Isso. Mas Cristo veio em carne, ele foi testemunhado. Nós estávamos ontem lá na casa do pastor Fridolin, na verdade hoje, 1h conversando sobre isso, né? Conversando sobre esse texto e sobre as nuances dessa questão. Cristo veio, Cristo falou conosco, e quando você lê os evangelhos, isso deve dar um vislumbre para você de um testemunho muito verdadeiro. Nós estávamos falando sobre os evangelhos e sobre como eles são diferentes. São 3 homens escrevendo sobre algo que aconteceu. Não é um copiando do outro. Não são 3 testemunhas que combinaram para fazer uma historinha para enganar todo mundo. Mas são homens que escreveram os evangelhos, homens diferentes, escreveram diferente. E eu não sei a primeira vez que os cristãos colocaram os 3 juntos e leram os 3 juntos. Como deve ter sido aquela experiência. 3 pessoas, 3 homens diferentes escreveram esses 3 rolos aqui. Vamos ler. E eles leram os rolos, né, os 4 rolos, vamos colocar João no meio. E tiveram esse vislumbre. Isso aconteceu mesmo, são testemunhas de verdade. Esses 3 homens não podem ter inventado tudo isso e bater tudo certinho.
Mas então nós temos isso. Cristo nos fala pelo Filho, nós temos certeza que Ele nos falou pelo Filho, nós temos isso escrito, e temos escrito talvez a essência disso só, porque o próprio João diz que se fosse colocado tudo que Deus fez de modo escrito, ia ser complicado. Né? Talvez a Bíblia na linguagem de hoje fala de gigas, né? Em quantos teras iam caber tudo que ele escreveu, não em páginas, né? Mas essa é a questão que nós temos, a essência do que Cristo fez, do que Cristo falou, aquilo que Deus queria que nós tivéssemos, está lá. Ele continua o texto, ele está exaltando a Cristo. Ele quer que os seus leitores tenham uma visão muito elevada do Senhor Jesus Cristo. E ele então faz uma declaração bem modesta sobre Cristo. Ele diz, ao qual constituiu herdeiro de tudo. Bem modesta. Em outras palavras, todas as coisas foram feitas para Ele. Ele é o herdeiro de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Isso aqui vai te dar um senso, ou deveria dar um senso para as pessoas, para os seus leitores, da grandeza de Cristo, inclusive na própria vida. Pensa só, se todas as coisas foram feitas para Ele, se Ele é o herdeiro de tudo, toda pessoa que não tem Cristo como agradar a Cristo, como seu objetivo final em tudo o que faz na vida, essa pessoa deve ser muito triste. Na verdade, deve ter um senso de insatisfação constante nela. Porque ela coloca um objetivo, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa faculdade. Vai, se mata, faz aquela faculdade, chega no final, ela acha que quando pegar o diploma, aquilo vai satisfazer ela. Ela pega o diploma e descobre que legal, mas não tem mais alguma coisa, eu acho. E vai procurar em outras coisas. E talvez aquele jovem, ele acha que se ele for um grande jogador de futebol, ele vai resolver os problemas, ele vai ser feliz. Aí ele vai, se mata, vira um jogador de futebol, começa a ganhar muito dinheiro, aí começa a comprar um carro, aí compra o melhor carro. Mas ele ganha para comprar 300 carros por ano, dos melhores. Ele não tem como comprar todos os carros, não tem onde guardar. Aí pega a casa, aí ele descobre, não é isso. Eu já sei, a felicidade está em eu tatuar o meu corpo. Aí começa a tatuar o corpo e ele fica triste porque não tem mais pele. Aí alguns fazem enxerto de pele para poder tatuar. Não é? Quando alguém descobrir como tatuar a pele por dentro, vai ficar rico, porque é o espaço que tem. Ele descobre que não tem tanta pele para tatuar assim. E aí ele vai se enveredando por caminhos e não, a felicidade está em eu ter mulheres. Então eu vou ter mulheres. Aí você pega um jogador em meio de carreira que já tem 4 pensões pagando. 5. E ele acha que isso é felicidade. E aí outros jogadores depois, no fim de carreira, que já gastaram dinheiro e agora estão indo presos porque não pagaram a pensão. E outros que vão e se matam. Porque ele viu, não tem felicidade, nada disso dá felicidade. Ele não entendeu que o herdeiro de tudo é Cristo. Ele não entendeu que só existe satisfação no mundo de Deus se você viver uma vida para a glória de Cristo. Não compreendeu isso. Mas nós, olhando aqui, podemos compreender esse tipo de coisa. De modo que quando você faz tudo, você quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, você faz tudo para a glória de Deus. Você faz tudo pensando em Cristo. Cristo é o herdeiro de tudo. Na verdade, o universo, seja qualquer coisa, as potestades, os anjos, tudo foi feito para a glória de Cristo. Deus teve um propósito lá no começo. Ele falou, Deus não estava um dia
como dizem em Curitiba, de boas, né? Ele estava lá tranquilo, e ele falou, cara, eu vou fazer um universo aqui, vamos ver o que vai dar. Começou a projetar tal, e aí ele projetou lá os anjos, aí o anjo chega para ele, e aí, Senhor Deus, para que serve tudo isso? Aí Deus fala, não, vamos ver o que vai dar aí, eu acho que vai dar uma coisa boa no final. Não é esse Deus que nós temos. Ele fez tudo com propósito. Antes de Deus pegar o seu, digamos, sua caneta divina e começar a desenhar no papel o primeiro ponto sobre a criação, antes disso ele tinha que determinar, para que eu estou fazendo isso? Senão Deus seria um louco. É um louco que faz isso, né? Que pega peças e fala, não, eu vou montar alguma coisa. O que você vai montar? Não sei, mas eu vou montar alguma coisa aqui. Eu acho que vai funcionar. Mas vai funcionar para quê? É um louco que faz isso. Um louco que não tem propósitos. Um louco que não faz as coisas com propósito. Mas quando Deus, ele começa o universo, naquela primeiro rabisco que Deus fez, antes mesmo daquilo, ele teve que definir, para que eu vou fazer isso? E nem teve que definir para que eu vou fazer isso, mas o propósito dele principal eu quero glorificar o meu filho. O que eu vou fazer? Já sei. Vou criar um universo. Vou criar pessoas que vão glorificar o meu filho para sempre. E ele então traça todas essas questões. Cristo é o herdeiro de tudo. Por quê? Porque tudo foi feito para ele. Muito simples. É um pai que ele tem lá um filho e ele então tem os seus negócios e ele começa a fazer investimentos e separar alguma coisa para um filho específico. Para que é esse lote? Para que você está construindo essa casa? Não, isso aqui é para meu filho. Simples. Deus fez isso para o filho dele. Para a glória do filho dele. De modo que uma pessoa que não entende isso, que não vive para a glória de Cristo, ela vai se prendendo em alvos. Os alvos podem ser muito nobres, tá? Não é necessariamente esses alvos que eu falei. O alvo pode ser a caridade. Né? O alvo da minha vida é a caridade, é eu fazer o bem para os outros. O alvo da minha vida é cuidar da natureza. É não deixar ninguém derrubar a árvore. A pessoa pode colocar um alvo assim. O alvo da minha vida é ser um bom profissional. Não é problema. Mas isso tudo, ele se esvai quando não tem na cabeça, quando não tem, acima de tudo, a glória de Cristo. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para Cristo. Essa é a grande questão. Quando você não entende isso, quando você não entende a grandeza do Filho, todo o resto vai ser diminuído aos seus olhos a ponto de virar pó. Todo o resto. Quando você não entende que o propósito é a glória de Cristo, todo o resto perde o valor. Você pode ver essa semana, ou semana passada, a mídia começou a publicar a questão do Banco Santander, né? Aquela amostra lá no Rio Grande do Sul. Começaram a publicar aquela amostra. Era uma amostra para incentivar as crianças a adentrarem na vida sexual. Essa era a amostra. E eles tinham lá os seus símbolos sexuais, mostrando sexo com animais, sexo com homossexual, sexo com crianças e tal, para as crianças entrarem ali. Tinha também a questão sensorial, para uma criança vestir uma roupa e a outra e ficarem tocando uma no corpo da outra. E depois disso, tinha o material de casa, que era para os professores, na sala de aula, fazerem a sua avaliação depois do museu. Como você vai no museu de dinossauro, eu vejo dinossauro, depois tem um trabalho de casa. Você vai no museu de
Perversão, você tem um trabalho de casa. Então tinha também esse material. Mas é interessante que no meio de tudo isso, o que tinha também? Tinha a perversão dos símbolos religiosos. O que o símbolo religioso tem a ver com isso? É uma imagem de Cristo segurando coisas lá sexuais, hóstias, que a Igreja Católica tem escrito, palavrões e coisas assim. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com essa exposição? A grande questão é que se você conseguir quebrar o respeito que as pessoas têm por Deus, todo o resto não importa. Você consegue passar qualquer coisa. O maior obstáculo para que essas pessoas pervertam a mente das crianças é a criança que teme a Deus. Por que uma criança não faria sexo com um animal? Porque ela sabe que isso é contrário à lei de Deus. O próprio Deus fala para não fazer isso. Porque ela teme a Deus. Então, quando você tira o temor de Deus, quando você tira a visão de que todas as coisas foram feitas por Cristo, todo o resto não faz sentido. E, na verdade, todo o resto é permitido. Afinal de contas, se Deus não existe, se Cristo é um palhaço para ser esculachado, se a vida é só isso e vai acabar, não importa o que eu faço. Se eu tenho 10 mulheres, se eu tenho homens, se eu tenho animais, não importa o que eu faço, todo o resto cai. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo é que nós precisamos voltar a colocar os nossos olhos em Cristo como aquele alvo principal das nossas vidas, como alvo digno de todo respeito, como aquele que é o herdeiro de todas as coisas. E não só isso, ele fala no versículo, ele diz que Deus nos falou pelo Filho, que Deus fez do Filho herdeiro de tudo, mas também diz por intermédio do qual também fez as eras. Isso também a gente estava, acho que era 1h20 da manhã, conversando sobre esse ponto aqui. E na sua Bíblia, talvez, pelo qual também fez o universo, pelo qual fez os mundos, tem várias traduções. A palavra aqui é aionos, e na verdade geralmente é traduzido como uma questão de tempo. Deus, de eternidade a eternidade, né? Vai usar essa palavra. É o tempo da vida de uma pessoa, é o percurso da vida de uma pessoa, é uma era. Na verdade, o que ele quer dizer que ele fez as eras, se você olhar em Colossenses 1, vem comigo para Colossenses 1, eu acho que aqui tem um resumo do que quer dizer esse termo aionos aqui em Hebreus 1, 2. Olha só, Colossenses 1, (16). Porque nele tudo foi tudo criado, tudo quanto está nos céus, o que está sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer principados, quer autoridades. Todas foram criadas por intermédio dele e para ele. Tem um paralelo muito grande entre esse texto de Colossenses e Hebreus, o começo que a gente está lendo. Mas o que significa as eras? Significa tanto o tempo quanto o que nele está contido. Deus criou o tempo, e esse é o tempo que nós temos. E nesse tempo, Deus criou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Ou seja, tanto o mundo físico quanto o mundo metafísico, os anjos, o céu e tudo mais. Todas as coisas foram criadas por Ele. E, inclusive, o tempo.
Então, quando ele fala que por intermédio dele fez as eras, significa que tudo o que está fora de Deus e do seu Filho, do Espírito Santo, dessas três pessoas, foi criado por Cristo. Agora, se eu tenho essa visão de que todas as coisas foram criadas por Ele, que as eras, que o tempo foi criado por Ele, será que eu colocaria Ele num quadro, expondo essa questão, simplesmente usando Ele como um símbolo sexual? Isso é um extremo. O Hebreus está falando para nós, Hebreus não está achando que nós chegaremos a esse ponto, mas ele está dizendo para nós que nós podemos chegar ao ponto de não valorizar Cristo nas nossas vidas diárias como ele deve ser valorizado. Talvez o escritor de Hebreus não ache que nós vamos chegar a esse ridículo, mas o ponto é, aquele que fez as eras, que fez todas as coisas, que fez o tempo, aquele que me fez, aquele que é o herdeiro de tudo, aquele que falou conosco, aquele que veio à terra, será que eu deveria valorizá-lo acima de tudo? Será que eu tenho dado o devido respeito? Quando você coloca Cristo no seu devido lugar, todas as demais coisas da vida, elas vão se encaixar. É como o Evanderson falou sobre a questão do lar. Quando a mulher coloca Cristo, o marido também, mas quando a mulher coloca Cristo em primeiro lugar, ela faz como para o Senhor. Não importa se o marido vai olhar e apreciar o que ela fez ou não. Ela está feliz porque ela fez para o Senhor. E o marido, quando coloca Cristo em primeiro lugar, ele vai olhar e vai se perguntar, será que a minha esposa ela fez tudo isso? Será que eu não deveria pelo menos elogiá-la? Será que isso não glorifica a Deus? E também ele vai fazer isso. Mas independe. A esposa, ela vai prestar contas para Deus no julgamento sem aliança. E o marido também. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Não vai ter o casal ali. Vai ser um e vai ser o outro. Você vai prestar contas de si mesmo a Deus. E se você viveu para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Vamos colocar em perspectiva, na perspectiva correta as nossas vidas, vivendo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Vamos colocar esse eixo, esse centro na nossa vida, e todo o resto vai girar certinho. Vai girar ao redor disso. Será que nós seremos loucos ao fazer isso? Acho que não. Talvez se fizermos aquilo para o qual nascemos, a vida vai ser mais tranquila. Talvez você tenha uma Ferrari em casa e você está indo para o mato com ela, está indo pescar com ela. E aí você não sabe por que está com problema. Você tem que ir para o autódromo com ela. Nós fomos criados para isso. Nós somos Ferraris criadas para aquela pista. Se você quiser enfiar a sua Ferrari no mato, é por sua conta e risco. Se você quiser viver uma vida que não tenha Cristo como centro da sua vida, vá viver em outro universo. Não nesse. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o poder, todo o louvor que procede dos nossos lábios, que emana de nossas vidas. Nos ajude a não tirarmos o Senhor Jesus Cristo
do seu devido lugar em nossas vidas. E se ele ainda não está, se ele se encontra longe do trono onde ele deveria estar, nos ajude a colocá-lo lá, nos arrependermos dos nossos pecados e nos submetermos ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos sua bênção para essa semana, para a sua igreja. Nos ajude a vivermos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.